A componente de gestão territorializada dos fundos é absolutamente central. Não é a mesma coisa gerir a partir de Lisboa qualquer programa operacional, um conjunto de financiamentos em áreas temáticas, ou fazê-lo a partir das estruturas de base mais territorial, as comissões de coordenação, a própria área metropolitana do Porto ou as CIMs. Daí decorre mais conhecimento da realidade, decorre até mais agilidade, mas decorre sobretudo a capacidade que nós possamos ter de envolver numa estratégia de rede um grupo alargado, um núcleo alargado de parceiros no território. Dessa forma, não se reforça apenas o território por via do dinheiro, mas também da capacitação de um núcleo alargado de parceiros. As áreas temáticas que temos trabalhado e que gostávamos de continuar, aliás, a aprofundar, dividem-se em dois grupos. Aquelas que têm uma componente mais infraestrutural, a obra propriamente dita, material, mas também com um ganho de prioridade as questões imateriais, aquelas que, por exemplo, levaram à alocação de uma verba muito significativa em projetos de inovação social ou de apoio às comunidades desfavorecidas. Por isso, os fundos comunitários não podem ser, nem serão nunca, apenas para obra, lógica obreirista, mas de preferência para renovar, experimentar e inovar nas políticas públicas. Gerir de forma regional é fundamental. Permite pensamento estratégico, permite desenho de instrumentos financeiros adequados para os territórios. Será importante que a experiência de 2020 e já a experiência que estamos a ter de 2030 nos permita ter uma celeridade maior na gestão do quadro, menos constrangimentos, mais eficácia. Aquilo que marcou mais o investimento no quadro foi educação, uma aposta muito grande na renovação de todo o parque escolar, renovação urbana, uma aposta muito grande naquilo que são os nossos espaços urbanos e depois uma aposta grande no industrial, fundamental para o crescimento do Alto Minho e a continuação do desenvolvimento do tecido industrial do Alto Minho. Portugal, desde a sua adesão em 1974, tem aumentado a sua qualificação, a sua competitividade, o seu desenvolvimento. Isso tem sido muito em resultado de fundos europeus. No caso concreto da região Norte e do Conselho de Chaves, é absolutamente decisivo que os fundos tenham também uma organização regional. E, portanto, esta forma de gerir os fundos comunitários de forma mais próxima, de forma mais direta, permite que se conheçam melhor os problemas e que, naturalmente, se possam desenhar programas que tenham soluções mais idóneas. Naturalmente que ainda há um processo a cumprir, melhorias a introduzir, mas, enfim, eu sou um defensor que os fundos comunitários devem ter também uma dimensão territorializada e, portanto, um programa específico a nível regional. Foi o caso do Norte 2020 e isso permitiu naturalmente que o Norte pudesse mobilizar recursos, financiar projetos qualificantes e transformadores nos diferentes territórios. Temos no Conselho de Chaves, enfim, exemplos daquilo que acabei de dizer, financiamentos importantes que foram através do Norte 2020. Estou a pensar todos os projetos que nós fizemos na eficiência energética, quer na iluminação pública, quer nos edifícios, que alinhado com a política de transição energética, mas ao mesmo tempo também fazendo eficiência energética, estamos a fazer poupança financeira e tivemos também exemplos muito importantes no edificado ligados às escolas, no caso concreto a Escola Fernão Magalhães, mas também a Escola de Vidago, e, ao mesmo tempo, intervenções de qualificação de edifícios que devolvemos à comunidade para que, efetivamente, nós possamos ter, enfim, ações e projetos interessantes. Estou a falar do antigo Cineteatro e, por último, a transformação que aconteceu na nossa cidade, mais acessível, mais pedonal, enfim, mais acolhedora, e isso também ajuda, naturalmente, a afirmar o turismo e não apenas a qualidade de vida. Por isso, Norte 2020, sim. Terminou agora o Portugal 2020. Este Portugal 2020 correspondeu aos investimentos estratégicos que a região Norte definiu, conjuntamente com as comunidades intermunicipais, e nomeadamente a comunidade intermunicipal do Ave e, obviamente, também a área metropolitana do Porto. Só regiões, e neste caso a região Norte, com as suas CIMs, é que sabe bem quais são os investimentos estratégicos que promovem o desenvolvimento do território, e assim foi feito e assim devemos continuar a fazer
Só com uma região forte, articulada com os seus cimos, é que nós saberemos exatamente definir aquilo que é melhor para o nosso futuro. Os investimentos que foram feitos na nossa CIM, na CIM do AB, correspondendo aos outros municípios, foram investimentos essencialmente na educação, na requalificação, ampliação e novas unidades de escolas, quer do ensino básico, quer do ensino secundário e também do ensino superior, em alguns casos, como foi o de Guimarães, e nas requalificações dos centros urbanos, como por exemplo foi o de Vizela, e também nas áreas da economia, como foi, por exemplo, a requalificação do mercado de Vila Nova de Famalicão. E depois houve investimentos em materiais na área da educação, que correspondeu um combate ao insucesso escolar e que teve resultados excepcionais em toda a nossa CIM, o que significa que este pilar de educação foi muito bem desenvolvido na nossa CIM do AB. A gestão de proximidade dos fundos comunitários é um ativo que me parece fundamental para garantir uma maior eficácia na gestão desses mesmos fundos, o facilitar dos processos burocráticos e administrativos e até o de estabelecer pontes mais diretas com os protagonistas e os anseios dos territórios. Parece-me que isso é muito importante numa lógica multinível, envolvendo outros patamares da administração, mas nunca descurando este envolvimento das entidades intermunicipais. No âmbito da CIMCAVADO, houve obviamente muitos projetos transformadores financiados com fundos comunitários. Posso referir aqui no contexto da cidade de Braga projetos no âmbito da regeneração urbana, projetos no âmbito da promoção de uma mobilidade mais sustentável, da intervenção em benefício das comunidades mais desfavorecidas em zonas mais delicadas do ponto de vista da nossa organização urbana, mas queria destacar, do ponto de vista daquilo que é a cooperação intermunicipal, os projetos que foram desenvolvidos de apoio ao combate ao insucesso escolar e também do fomento do empreendedorismo e da inovação no âmbito do nosso tecido empresarial, das micro, pequenas e médias empresas. A gestão regional dos fundos para nós é importante e decisiva para termos sucesso em todos os investimentos que fazemos no nosso território. Naturalmente, esta forma de gerir os fundos com uma proximidade aos territórios, às pessoas e principalmente aos municípios e às suas comunidades intermunicipais permite que todos nós consigamos obter melhores resultados e escolher melhores caminhos. Naturalmente, ainda temos a dificuldade de estar a gerir fundos que advêm da negociação do nosso Governo junto da União Europeia e penso que no futuro terá que ser a nossa região a ir diretamente junto da União Europeia a negociar os fundos em função das nossas necessidades, dos nossos desafios e principalmente das nossas oportunidades. Quando isso acontecer, naturalmente a região será mais rica e mais atrativa para todos. Naturalmente que os fundos têm um impacto enorme nos territórios, principalmente nos territórios da nossa comunidade. Eles tiveram um impacto enorme na valorização dos nossos espaços urbanos, tiveram outro impacto decisivo para nós ao nível da educação, quer na formação, quer nas infraestruturas, permitiram e apoiaram o investimento privado, que naturalmente é um caminho que todas as comunidades querem seguir para serem atrativas e criarem bem-estar a quem lá vive. E, por último, uma grande oportunidade que nos foi dada, que foi na área social. A recuperação das infraestruturas sociais, no sentido de criar melhores condições de vida e bem-estar aos nossos idosos, orgulha-nos e, de facto, esta oportunidade nós estamos muito gratos, porque assim viver no nosso território é melhor e é mais atrativo. Eu sou um adepto da gestão regional dos fundos europeus. Naturalmente que tem que haver programas de âmbito nacional, mas através da gestão regional nós conseguimos fazer com que os fundos cheguem onde eles são precisos. E, portanto, se temos municípios muito bem capacitados do ponto de vista técnico, com uma estrutura financeira sólida, a realidade de muitos outros municípios não é essa. E através desta gestão regional, nós conseguimos contratualizar esses fundos e fazer com que eles cheguem onde são precisos, até porque se o país recebe esses fundos é justamente para promover a coesão territorial. E se não fosse esta gestão regional, se os fundos fossem distribuídos apenas pelo sistema concorrencial, com certeza que a maior parte das entidades beneficiárias, sejam municípios, sejam outras,
aquelas que estivessem mais capacitadas seriam aquelas que iriam conseguir a maior fatia desse bolo que é distribuído em cada um dos programas e, portanto, por isso eu sou um adepto da gestão regional. No Tamiguei Sousa, as intervenções foram muito diversas, mas eu destacaria grandes intervenções que se fizeram na requalificação de equipamentos educativos, sem os quais, sem esses fundos, nós ainda estaríamos com os problemas por resolver e, de facto, deu-se um grande avanço na maior parte dos municípios. Destacaria também a regeneração urbana, a mobilidade sustentável e, sobretudo, nos municípios de baixa densidade. A título de exemplo, não seria possível a requalificação do Mosteiro de Ancede ou das Caldas de Aregos sem esta dotação que foi disponibilizada para o efeito. A proximidade de gestão de fundos e de aplicação dos mesmos é evidentemente melhor quando mais próxima. Deveríamos potenciar esta dimensão, esta proximidade e permitir que as SIMs tenham mais autonomia no exercício desta aplicação. Assim, conseguiríamos chegar a uma eficácia ainda mais elevada da execução dos fundos naquilo que realmente os territórios precisam. Isto porque os territórios são muito diversos, mesmo dentro da região norte, e por isso as soluções e as estratégias para resolver e identificar caminhos são também diferentes. As áreas que são mais desenvolvidas pela aplicação destes fundos, na CIM Terras Trás-os-Montes, as áreas onde realmente se notou uma diferença muito efetiva da aplicação dos fundos foram a educação e também gostaria de mencionar aqui que estamos em territórios de baixa densidade ou de baixíssima densidade, onde realmente temos 9 habitantes por quilómetro quadrado em algumas situações e onde é necessário haver um espírito de missão, uma estrutura de missão para Trás-os-Montes que venha trazer tanto proximidade como real conhecimento daquilo que é preciso para que esta região desenvolva, porque tem tudo para dar certo, nomeadamente nos produtos endógenos, e já há programas que também se dedicam a isso. Temos que os aprofundar e os aproximar.